Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Clovier e eu venho aqui nesse vídeo compartilhar contigo a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Convido você que não assistiu as primeiras lições. Na descrição aqui do vídeo estão as lições anteriores. E você que já está nos acompanhando, permaneça comigo até o final do vídeo, que nessa aula aqui temos mais um assunto abençoado para nossas vidas. Estamos aqui utilizando a revista da CPAD. E na lição de hoje estaremos aprendendo um pouquinho mais acerca da iluminação espiritual do crente. Tá? Antes da gente iniciar a nossa aula, quero convidar você a ter em mãos a Bíblia Sagrada. Se você tiver revista, acompanhe na revista. Se não tiver revista da Escola Dominical, eu estarei disponibilizando os slides aqui na tela e você poderá nos acompanhar também. Tá bom? Então deixe em mãos a Bíblia e vamos estar orando ao Senhor. E após essa oração, estaremos iniciando a nossa lição. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Nesse momento, Senhor, eu venho te pedir, meu Pai, seja comigo, seja, Pai, com os meus irmãos, Senhor, que estão me ouvindo do outro lado, que o Senhor, Deus, possa trabalhar, meu Pai, em nossos corações. Fala conosco, ó Pai, pela Tua palavra, Deus. Seja conosco, ó Pai, nessa aula e que possamos aprender, Senhor, mais da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e seja conosco em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vou estar aqui iniciando a lição 4, mas reforço aqui a importância. Você que ainda não assistiu as lições anteriores, clica na descrição dos vídeos aqui embaixo e assista também, tá bom? E se gostar do nosso trabalho também, inscreva-se aqui no canal e nos ajude a compartilhar esse trabalho. Lição 4 diz assim: a iluminação espiritual do crente. Objetivo geral: esclarecer a dimensão de nossa chamada, a riqueza da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, esse é o objetivo geral. E além do geral, temos mais 3 objetivos específicos. O primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Objetivo 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E objetivo 3, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses são os objetivos aqui dessa lição. Fica aí comigo até o finalzinho do vídeo, tá? Reforço desde já a importância. Tenha em mãos a palavra de Deus. Temos várias referências bíblicas aqui nessa aula. E para que a gente realmente possamos compreender o que o estudo está dizendo, é necessário que a gente acompanhe na palavra de Deus, tá bom? E a palavra de Deus também é importante para que nós não venhamos a ser enganados. O homem pode falar o que for, mas no final de contas o que vai valer e o que vai fazer sentido para nossas vidas é o que está na palavra de Deus, tá bom? O textual, ele se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 17, e diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ao longo da aula vamos estar falando acerca disso. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Aqui é uma afirmação, aqui está declarando na prática, tá? O que quer dizer
o que diz respeito à vocação do crente. E olha que interessante, olha o que diz aqui nessa palavra. Inclui a herança de preciosas riquezas conferidas ao eleito. Quem é o eleito? Volta à lição anterior que você vai aprender quem é o eleito. O eleito são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que pela fé aceitaram e servem o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver nessa lição também a herança que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Amém? Tem uma herança de Deus para nossas vidas, meus irmãos. Vale a pena ser fiel a Deus. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. E nos diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Essa aqui é a nossa leitura bíblica em classe, é a nossa leitura de referência, e ao longo da aula vamos entender um pouquinho mais acerca desse texto, tá? Tem aí a Bíblia em mãos, abra a Bíblia, leia comigo e confira mais uma vez o que estaremos dizendo aqui, tá bom? A introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Então aqui nesse primeiro capítulo, tá? Ele divide assim, o apóstolo Paulo, uma sentença: ação de graças. Então ele fala de ação de graças no versículos 15 e 16. Ele fala também acerca da oração intercessória, dos versículos 17 ao versículo 19, e a confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao versículo 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos por partes. A primeira, acerca de louvar ao Senhor pela nossa eleição. Como assim louvar o Senhor pela nossa eleição? É agradecer a Deus, é dar graças a Deus, é sermos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas, porque a nossa eleição, a nossa salvação, ela não é por mérito humano,
mas ela é pela graça do Senhor, por meio da fé. Então devemos o quê? Devemos ser gratos ao Senhor pela eleição. E como que é essa eleição? Na aula anterior falamos, pela presciência de Deus, Ele nos elegeu. Louvado seja o nome do Senhor. A outra parte diz assim, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada. Será que entendemos a chamada do Senhor na nossa vida? Será que compreendemos para que o Senhor nos chamou? Qual obra que o Senhor espera de mim? Que obra o Senhor espera de você? Se você não sabe, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te esclarecer, Ele vai te mostrar. Louvado seja o Senhor. E a terceira, a herança divina. Então vamos aprender também qual é a nossa herança. Tem muita gente falando de bênçãos materiais recentemente. Mais uma vez eu afirmo, se Deus quiser acrescentar em nossas vidas, Ele acrescenta. Mas a bênção que o Senhor tem preparado para nossas vidas, que o Senhor Jesus preparou para nossas vidas como herança, vale muito mais do que o ouro e vale muito mais do que a prata. O que o Senhor Jesus preparou para nossas vidas, a traça não corrói e o ladrão não rouba. Se Deus quiser acrescentar aqui nessa vida, Ele acrescenta. Mas a maior herança para nossas vidas, ela é espiritual. Amém? Vamos lá. Bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Posso aqui dizer mais uma vez, já falei isso em outros vídeos, nós compreendemos aquilo que o Senhor nos permite compreender. Lá em 1 Coríntios declara assim, em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, aniquilará o que em parte conhecemos, e aí então tudo nos será revelado. Mas dentro do que o Senhor nos revela hoje, vamos tentar entender um pouquinho da dimensão do poder do Senhor em nossas vidas. Tem duas coisas, irmãos, que faz o cristão, que faz o servo de Deus errar, que está registrado na Bíblia também. Uma é a falta de conhecimento das Escrituras e outra é a falta de conhecimento do poder de Deus. Na Bíblia está assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a falta do conhecimento do poder de Deus faz o quê? Faz o homem errar. Tá bom? E o ponto central diz assim, a herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos faz parte da vocação do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia nisso, meu amado, em nome de Jesus, tá? Guarda essa palavra aí no teu coração. Quem tem, irmão, a presença do Senhor no seu coração é uma pessoa rica. Agora, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? De nada adianta. Então, o que temos de mais precioso em nossas vidas não é o ouro e a prata, mas é a presença do Senhor. Se você tem a presença do Senhor na tua vida, você é rico, meu irmão. Louvado seja o nome de Deus. Tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, o apóstolo Paulo, aqui ele faz 3 divisões acerca desse assunto, tá? A primeira, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Tá aí, na leitura qual lemos,
no versículo 16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedida o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Aí você pode conferir aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança, do poder de Deus. Aqui tem as referências, texto a qual lemos, Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, amados, o apóstolo Paulo aqui, olha o que ele faz aqui. Ele pede ao Senhor, ele roga a Deus para que os crentes pudessem compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança que eles tinham pelo que o Senhor já tinha preparado para a vida deles. Ou seja, pelo chamado na vida deles. E essa deve ser também a nossa oração. Quer saber qual é o chamado do Senhor na tua vida? Não vai atrás dos irmãos, não. Embora as pessoas costumam a manifestar aquilo a qual o Senhor já tem chamado. É comum as pessoas manifestarem os seus dons espirituais ao longo da caminhada. Mas quer saber verdadeiramente qual é a tua chamada? Dobra os teus joelhos e peça confirmação ao Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo estava rogando para que eles compreendessem acerca do chamado e acerca da herança. Tem uma herança preparada por Deus para nossas vidas. Vale a pena, meus irmãos, ser fiéis ao Senhor. Permanece aí firme na caminhada, porque vai chegar um momento a qual o Senhor vai nos honrar. Glória a Jesus. Item 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Efésios 1:18. Assim, eles serão capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então você que foi vocacionado pelo Senhor, você também, assim como eles, assim como eu, nós temos privilégios sim, que o Senhor preparou para nossas vidas. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. A segunda, a chamada abrange o serviço e a santificação no presente. Filipenses 3,14. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 18. Efésios capítulo 4, versículo 1. Pausa o vídeo, pega a Bíblia e leia. E a terceira,
a participação gloriosa no futuro. Efésios capítulo 5, versículo 27. Ou seja, essa participação gloriosa no futuro compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, essa é uma de nossas esperanças. 1 Coríntios 13, 12. Abra lá e leia. Tá bom? E o terceiro item, que vai nos falar acerca das riquezas da glória da sua herança. Diz assim: na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Aí você pode ver aí em Efésios 1,18, a expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Você pode abrir aí em Colossenses 1,12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Aí você pode abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, e uma segunda referência, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Pause o vídeo e leia, por favor. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, do versículo 7 ao versículo 9. Ou seja, quando fala do dia aprazado, ele está dizendo acerca do dia a qual o Senhor preparou para nossas vidas, tá? Acerca das bodas do Cordeiro. Abra aí e leia. Se quiser entender um pouquinho mais sobre as bodas do Cordeiro, escreve aí nos comentários que eu posso preparar um vídeo falando um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Vai falar acerca disso. Tá? E quando que vamos tomar essa posse? Nas bodas do Cordeiro. É uma herança, é uma promessa do Senhor para com as nossas vidas. E também é o que? É uma certeza, é uma esperança a qual nós temos. Tá legal? Vamos lá. Síntese do tópico 1. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. Quem são os santos aqui, irmão? Os santos, eu já falei isso também nos vídeos anteriores, os santos são aqueles que nasceram de novo. A palavra santo, ela quer dizer separado. Então todo cristão, todo servo do Senhor, quando aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quando começamos a viver uma vida de separação desse mundo, quando nascemos de novo e vivemos em santidade, somos chamados de quê? De santos. Então santos aqui é quem? É o povo de Deus, tá bom? Somos nós, sou eu e você, que se esforçamos para andarmos de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. A sobre excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade
e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem 2 itens a qual estaremos falando, mas eu quero destacar aqui essa parte, a qual diz que o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. O que é imensurável? Imensurável é algo a qual não podemos medir, a qual não podemos compreender. Como assim não podemos compreender? Porque o Senhor, o poder de Deus, é muito maior do que a compreensão humana. Ou seja, a grandeza de Deus, por ser muito maior do que a compreensão humana, ela não se encaixa, irmão. Ou seja, a nossa capacidade de compreensão não consegue alcançar. Então, o que nós alcançamos, na verdade, é uma parte. Uma parte nós conseguimos alcançar, outra não, tá? Então, por isso que é dito que ela é imensurável. E outra coisa, e nada pode detê-lo. Nada pode deter o poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Item 1. A sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 19. Perceba que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário. Então vamos lá, sobre-excelente. Quando traduzido do grego, ele significa o quê? Extraordinário. Aí você pode abrir aí a tua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Aqui também temos outra expressão, tá? Que vai dizer assim, já a expressão seguinte, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, para que a tudo sobrepuja. Mateus 26, 24. O que quer dizer isso? Quer dizer que o poder de Deus, ele sobrepuja a tudo, ou seja, é maior do que tudo e é maior do que todos. Nada pode conter o poder de Deus. O poder de Deus é maior do que tudo que possa existir. É isso que está dizendo aqui. Tá legal? Vamos lá. O termo aqui traduzido por poder indica efeitos miraculosos que requerem força fora de medida. Atos capítulo 8, versículo 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Aí você pode abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então é por meio do Senhor, é por meio de Deus, é através do extraordinário poder de Deus sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Item 2. A força do poder divino. Na sentença, segunda operação da força do seu poder, Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concorde entre si. Primeiro, a palavra operação, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade.
Aí você pode abrir aí em Colossenses 1, 29. Segunda expressão, força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, istos, que indica o poder inerente de Deus. Aí você pode abrir aí em João, capítulo 1, versículo 12, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, o apóstolo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeira, a ressurreição de Cristo. Segunda, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. Você pode abrir aí em Efésios 1, 20 e capítulo 3 de Efésios. Sua elevação acima de todo o domínio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Síntese do tópico 2. O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Eu acho que isso aí não é novidade, né? O poder de Deus, já como conhecido, ele supera qualquer outro poder. O que é interessante aqui, nessa afirmação, é que nós precisamos entender o quê? Que a vontade de Deus é que essa humanidade, que todos os homens, ao que está na palavra de Deus, se salvem. Tá? Deus não fez o homem para ser lançado no fogo do inferno. Mas Deus fez o homem para quê? Para o homem adorar, para o homem servir. Essa é a vontade do Senhor. Deixa o Senhor, meu amado e minha amada, fazer a obra dele na tua vida. Deixa o Senhor cumprir também na tua vida os propósitos dele. Louvado seja o nosso Deus. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios capítulo 1, versículo 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Aí você pode abrir aí em Atos, capítulo 2, versículo 24, Atos, capítulo 3, versículo 26, Atos, capítulo 17, versículo 31. Pausa o vídeo, abra a Bíblia e confira, tá bom? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 22. O que são as primícias? Primícias são as primeiras coisas. As primícias são o quê? Os primeiros. Tá bom? Existem aí vários significados aí para essa palavra. Primícia também pode ser algo mais importante, pode ser o que é de melhor. E realmente Jesus é tudo isso. Mas nesse contexto aqui que lemos, primícias quer dizer o quê? Quer dizer primeiro. Por que Jesus é primícia dos que dormem? Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos num corpo glorificado. Talvez você pode dizer, mas a Bíblia fala de que outras pessoas ressuscitaram. É verdade. Mas todos os outros que ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Mas Jesus não. Jesus já ressuscitou num corpo
glorificado. E é essa ressurreição que nós aguardamos também, tá? É a ressurreição que a Bíblia fala que vai acontecer primeiro na vida do cristão. Então, na época, talvez seja aqui a nossa, Deus é quem sabe os tempos, mas no tempo do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão com eles o quê? Arrebatados. E essa ressurreição, ela vai se dar por meio de quê? Por meio de um corpo glorificado, igual do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Vamos lá. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Creia nisso, amado, em nome de Jesus. É importante. Pausa o vídeo, abra a Bíblia e confira cada um desses versículos. Essa palavra é uma palavra de esperança para nossas vidas. Mesmo que nós venhamos a morrer, não sabemos. O arrebatamento está às portas. A qualquer momento poderemos ser arrebatados. A volta do nosso Senhor Jesus, ela é iminente. Mas mesmo que o homem venha morrer, como já aconteceu com nossos irmãos que nos antecederam, aqui o Senhor nos traz uma palavra de segurança, uma palavra de garantia. E que garantia é essa? É que nós ressuscitaremos como o nosso Senhor Jesus ressuscitou. E juntamente com Ele, nós reinaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Item 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto da ação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Efésios capítulo 1, versículo 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Você pode ver lá em Salmos 110, você pode ver também em Atos, capítulo 1, versículo 6, ou seja, você vai conseguir ver aqui no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, e leia também por gentileza Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Tá? Então aqui é a obra do poder do Pai. Ou seja, através dessas obras, podemos ver o poder do Pai, ou pelo menos uma parte do poder do Pai, porque, mais uma vez, o poder de Deus é imensurável, mas o poder do Pai, o que ele fez? Ele fez o Senhor Jesus
ressuscitar dentre os mortos, e assim também Ele fará com as nossas vidas, ou com aqueles que estiverem mortos, tá bom? Vamos lá. Item 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Efésios capítulo 1, versículo 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 23. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, duplo benefício para a igreja. Primeiro, o cabeça da igreja não é homem algum, o cabeça da igreja é Cristo. E o segundo benefício que temos aqui, sabe qual é? É que a igreja é a expressão do Deus vivo. Se a igreja é a expressão do Deus vivo, quem pode parar a igreja? Quem pode parar o povo de Deus? Ninguém pode nos parar, meus irmãos. Não é enfermidade, não é levantes, não é governo, não é peste. Nada pode parar o povo que Deus levantou. Não estou dizendo que vai ser fácil. Vamos passar por lutas e por provações, como passaram os nossos irmãos dos primeiros séculos e os nossos irmãos aí ao longo da história. Nós estamos livres, irmão, das lutas. Mas nada nem ninguém pode nos parar. Sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. O Senhor é com a igreja. Não é pelo nosso nome, mas é no nome do Senhor. Creia nisso, meu amado, em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Não desanima, não. Não desanima. Vai caminhando, vai fazendo o nome do Senhor. Porque ninguém pode nos parar. E vai chegar um momento, vai chegar um tempo, a qual o próprio Deus nos recompensará. Louvado seja o Senhor. Síntese do tópico 3. Tanto a ressurreição como assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmão. É o que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nessa palavra, irmão. Tem uma esperança, tem uma herança preparada por Deus para nossas vidas. Conclusão. Embrevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, meu amado, em nome de Jesus. Tem uma herança preparada por Deus para nossas vidas. Vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. E as bênçãos do Senhor para nossas vidas
elas transcendem as coisas materiais, as bênçãos que o Senhor tem preparada para nossas vidas são bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais são muito maiores do que as bênçãos terrenas, do que as bênçãos materiais. Creia nisso, amado, em nome de Jesus. Tem uma herança preparada para nossas vidas, aonde ladrão não rouba, aonde traça não corrói. Glória a Jesus. Chegamos aqui no fim da lição de número 4, tá bom? Aqui também tem um breve questionário. Se possível for, responda aí esse questionário, responda essas perguntas, tá bom? Pode fazer comentário aqui acerca do vídeo também. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. No que pudermos ajudar, estamos aqui disponíveis. Se ainda tiver dúvida de alguma coisa do que foi falado, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Dentro do possível, vou tentar estar respondendo aí a todos. Se algum ponto aí também não ficou muito claro, de alguma forma, se alguma coisa ficou em aberto, deixa nos comentários, tá legal? Quero te convidar nesse momento para você tentar responder aí o questionário, não vale colar, tá legal? Então, se tiver dúvida, volta o vídeo, observe os novos pontos, responda aqui o questionário dentro do que você absorveu aí ao longo da aula, tá bom? Pode ser nas tuas palavras, mas deixa aí nos comentários a resposta do questionário, tá bom? Vamos lá. Para refletir a respeito de iluminação espiritual do crente, responda. Primeira pergunta: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Tá bom? Responda aí da forma que você entendeu, dentro do que foi dito. Se não for muito claro, volta lá no vídeo. E se tiver dúvida, deixa no comentário aí também, que eu vou tentar esclarecer, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. Segunda lição: qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Terceira pergunta: cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Quarta pergunta: segunda lição: como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? E a quinta pergunta: qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida aí de você que chegou até aqui, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer aí no teu coração acerca da palavra dele. E todas essas referências, mais uma vez, abra a Bíblia, leia, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Fica na paz.